Só um gancho aqui, e rapidamente, sem falar de posições, porque aí vai ser mais algo delicado para vocês, mas se você falar em quantidade, imaginar que vem ainda uma janela ali de mediano, você imagina que ainda seriam possíveis e prováveis quantas posições ainda para... Em termos de quantidade, tá? Não estou nem colocando a sinuca de bico de posições. São 30... Salve, salve, nação tricolor, Jailton Nogueira mais uma vez por aqui no canal Baby Sage News, trazendo mais novas para vocês aqui no canal, galera. Galera, vamos para mais um corte, mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer para vocês mais um corte que rolou lá do canal, do podcast do Cássio Cardoso, depois de a gente ter falado, criticado, batido em Rogério Ceni, batido na arbitragem, batido no desastre que foi o último Bavi. Vamos trazer mais a parte final, lá, a parte 3 da entrevista que rolou com o Cadu Santoro, diretor esportivo do Sport Clube Bahia. Ele que falou toda a trajetória dele durante a sua carreira, até chegar ao Grupo City e ao Sport Clube Bahia, e falou em 2 episódios que eu trouxe aí anterior sobre a projeção do Grupo City, o pensamento do Grupo City com o Sport Clube Bahia. Vamos acompanhar a parte final, vamos ver o que foi que Cadu Santoro falou nessa última parte. Mas antes disso, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Sendo feito isso, vamos para o vídeo, vamos acompanhar. Vamos ver o que foi que Cadu Santoro falou na parte 3, parte final desse podcast. Tamo junto, vamos que vamos. 31 jogadores, tá? Contratados na gestão de Cadu. Isso. 25 em 23, 6 em 24. Isso é ótimo, porque tem uma média inclusive, de contratos, que Pedro mandou esse dado, que eu vou pedir para a Puridade plotar aí já. Só uma correção, 7º com o Iago chegando em julho. Então, boa. Que também esse tipo de operação ela vai acontecer quando você tem esse perfil de atleta. Que a gente entende que a gente está pensando em 4, eu tenho que pensar em 4, 5 anos, eu não tenho que pensar somente no ano de 2024. Então, quando a gente tem esse tipo de oportunidade... Esse é um ponto importantíssimo, cara. Olha o que você está dizendo, que a montagem do seu elenco não é o elenco 24. Não, né? Você está montando um elenco para os próximos 3 anos. Se eu não estiver falando besteira, Tom, eu acho que no final de 2023 a gente tinha 9 atletas terminando o contrato. Vou até pedir, põe aí na tela, a gente tá com esse gráfico, o Pedrão do SC Bahia Números colocou aí pra gente, a gente vai dar uma olhadinha, é bom, deve estar muito... Pedrão é bom, hein? Meu amigo, virou controller de um grande grupo aqui, de um xará seu, inclusive, chamado Cadu. E aí o seguinte, ele fala justamente isso, né, que como mudou o perfil de contratos do Bahia, porque também o Bahia normalmente sempre fez contratos de curto prazo. E como hoje isso alongou, praticamente você não tem contratos de curto prazo, são muitos poucos casos, né? Renatinho, esse é um ponto para mim fundamental, porque, como eu estava falando, o Tom comentou super bem, a gente tem que olhar os próximos 3, 4, 5 anos e... eu entendi já, o pessoal brinca comigo que a torcida gosta mais de contratação, às vezes, do que de ganhar. É verdade. Claro, né? Você já entendeu que a torcida do Bahia não quer nem vencer, ela quer contratar. Que graça tem torcer se não for para discutir isso. Mas, assim, eu acho que sim, a gente vai, naturalmente, com o passar do tempo, com contratos longos, reduzir o quantitativo de atletas na janela. Então, a gente teve um primeiro ano com muitas contratações, porque a gente tinha que mudar completamente o perfil do elenco. Nesse segundo ano, já com coisas mais pontuais que chegassem e impactassem, como Cuesta, Arias, Jean Lucas, Caio, né, o Everton Ribeiro. 78, só pegar um gancho, 78% dos jogadores do atual elenco têm contrato por pelo menos mais uma temporada. Isso não era comum no Bahia. E esse é um ponto que eu acho que é muito importante, que até Anderson Barros, que trabalhou aqui no Bahia, uma vez fez esse comentário para mim, e eu concordo 100%. Que hoje em dia a renovação do contrato, às vezes ela é mais importante do que a contratação. E aí eu posso citar 2 casos. Cauli, que foi muito assediado, se falou muito de Palmeiras, mas não foi só Palmeiras, foram muitos clubes que vieram por ele. E aí você manter um jogador do nível do Cauli para o que ele entregou, e aí eu tenho que valorizar muito o meu departamento de scouting, que foi quem identificou esse jogador jogando numa liga no Ludogorets, uma liga com... Se você olhar com pouquíssimo movimento de entrada de jogadores de lá para cá, né, fora do radar, Brasil, né? totalmente fora do radar. E aí eu tenho que valorizar muito a minha equipe de scouting, que é importante falar, a gente sai quando a gente chega no Bahia, de um scouting para 5, só do Bahia,
mais toda a equipe do Grupo City, que também alimenta o Bahia. Então, isso aqui foi identificado no scout aqui local, com subsídio também lá. Exato. O que acontece muitas vezes é, o Brasil identifica, e aí vai entender com os scouts da região sobre o atleta, ou o caminho inverso. A gente, dentro de uma necessidade, os caras sugerirem nomes, e a gente aprofunda para entender, porque o cara que está lá, de repente, acompanhando aquela liga, ele não tem profundidade da liga brasileira. Então eu preciso que o meu scout, meu departamento de scout local, acompanhe para entender se faz sentido. E aí, falei do Cauli, agora falo do Tassiano, que é um cara que o contrato acabava no final do ano que vem, 2025, e o que eu não posso entrar com um atleta como esse no último ano de contrato. Porque se eu entro com um jogador como esse no último ano de contrato, tenho duas soluções para tomar. Ou eu vendo ele, porque eu vou perder ele de graça, em 6 meses ele vai poder assinar um pré-contrato, ou eu vendo ele, ou eu utilizo ele mais um ano, só pelo nível de performance, sabendo que eu vou perder de graça. Que é um pouquinho fez o PSG, por exemplo, com o Mbappé, né? E aí eu uso o exemplo do Iago agora, que eu entendo muito a posição do clube, do Augsburg. Eles entenderam que não faz sentido vender faltando 4 meses de janela, porque eles não vão conseguir repor um jogador titular. Então eles preferem optar pelo nível de entrega de performance até o final, para que depois ele possa vir livre. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa valorizar. São as renovações de contrato que vão acontecer. Então hoje a gente tem um elenco que a gente vai ter pouca mudança sempre ao final de temporada, porque a espinha tá ali, né? Tá criada, e aí você vai mexer pontualmente, vai ter naturalmente um poder aquisitivo maior para poder negociar em um único atleta do que ter que pulverizar isso em vários. E a tendência é que quando você tem uma estrutura montada, uma contratação chegue e tenha uma condição muito melhor para render o seu melhor, o seu máximo, porque você tem uma estrutura montada para receber. Não tem a menor dúvida. Então isso acontece. Vai lá, Tom. Deixa eu pegar esse gancho. Cello, olha só, Cadu participou da montagem dos elencos do City, do Yokohama, do New York City e do Bolívar. Todos foram campeões. Você não vai me quebrar essa corrente agora, né, Cadu? Pelo amor de Deus. Por favor, pese esse senhor do Bonfim aí. Deixa eu pegar esse gancho da questão do scouting que você falou, porque ao fazer parte de um MCO, né, o Bahia, por um lado, ele passa a ter acesso a uma rede mundial de olheiros, de informações, de estatísticas e uma base de atletas, né, de jogadores. E ele, evidentemente, se por um lado isso dá para ele um acesso muito maior a recursos, por outro também ele perde, imagino que ele dentro de um grupo maior, ele perca uma certa autonomia, porque existe uma estratégia que é uma estratégia global do grupo. Essa é a minha pergunta para você, como diretor de futebol. Como é que é a relação de um clube como o Bahia com os diretores de futebol ou com uma estratégia de futebol maior de um MCO que tem hoje ativos no mundo inteiro? Vamos lá, que essa pergunta acho que outro podcast. dá pra gente ir pra. Porque o torcedor não frentes. sabe, assim, a troca de jogadores, você recebe, você tem autonomia para liberar, você não tem. Né? Se um diretor de futebol não quiser liberar, ele tem. Enfim, tem toda essa relação. Primeiro, assim, vamos lá, uma coisa muito importante, que acho que é uma mensagem que ela precisa ficar muito clara. Cada clube tem a sua operação, tem o seu diretor de futebol, o seu CEO, o seu diretor de performance, scouting, toda a estrutura. Manchester, existe um escritório central, onde as decisões elas são discutidas, porém, cada clube tem a sua autonomia de tomar decisão local. Isso é muito importante falar. A decisão ela não vem de lá para cá. É uma decisão. Elas são negociadas, mas não são impostas. Exato. O que acontece, por exemplo, e aí eu quero citar um exemplo que até se tornou público, sem dar nomes, mas Bahia vendeu um jogador nos últimos anos por $2 milhões. Depois de 3 anos, a gente tem interesse em contratar esse jogador. A gente olha um atleta sempre, a forma que a gente olha é em 3 ou 4 ciclos de carreira, né? Que é quando ele faz a transição da base pro profissional, o desenvolvimento, o pico, e aí quando ele começa a baixar um pouquinho pela idade, da posição. Isso tem tudo ciência em cima disso. Dentro dessa liga, o pico do número 9 é uma idade, na Premier League é outro, na MLS é outro, e a gente tem todos esses dados para tomar decisão. Aí, galera, vocês viram aí que Cadu Santoro falou sobre a forma de contratação que o Bahia tem utilizado, contratos mais longos, duradouros, para que possa
fortalecer e unir cada vez mais o elenco. Mas é isso aí, eu gostei de ver, gostei das palavras dele e eu quero saber de você, o que você achou dessa projeção de contratação do Grupo City mediante aos atletas que ele tem disponibilizado para o Esporte Clube Bahia. Valeu, um abraço, deixem seus comentários aí e até a próxima.